Bonsoir, Madame Messier! Coisa maravilhosa. Primeiramente, Tudo bem? muito obrigado por estar aqui, tá? Por estar participando desse projeto que eu criei para o YouTube, que ia estar reverberando aqui no Instagram, no Spotify também. Ahn, a Uriel falou, por que que tu não chama a Nick? Eu disse, mas ela já tá na minha lista. Na minha lista de convidados, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu já tive a oportunidade de ver o trabalho, de contratar para fazer o trabalho através de uma equipe e foi muito legal. Então, muito obrigado, viu? Sim. Imagina, obrigado a eu. Um grande prazer. Eu acho, pra gente que é artista, sempre quando é lembrado é legal, entendeu? Pela trajetória, pelo trabalho que a gente fez ou pela pessoa que a gente é, eu acho, fico lisonjeadíssima. Que maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa já de início, para bater o pé na porta. Como está sendo aí Vamos para embora. ti conviver com essa questão do Covid-19? Se o impacto social aí, tu tá na França, né? Sim, Se o no impacto oeste da França. no oeste da França, se o impacto social aí foi muito forte, como reverberaram essas questões todas da saúde pública aí? Foi super forte, até porque o presidente Macron decretou confinamento obrigatório. Você era obrigado a ficar em casa, sair só para trabalhar. Se tivesse cachorro, para levar o cachorro na rua, né, se preciso, com atestação, né, Sim. por escrito ou no telefone, dizendo o motivo plausível por que você saiu. Senão, uma multa de começou com 35. Já no segundo dia, não deu muito certo, no segundo dia já estava em 135 euros. E todos Então é isso. respeitando. Tem que, sim, tem que respeitar. Claro, no início eu acho que alguma pessoa deve ter tentado, né, driblar, mas tinha fiscalização, baby. Eu fui obrigado a sair uma vez e mais longe de casa, assim, e tinha controle em tudo. Né? Tive que mostrar ali o papel, não, eu tive um compromisso, e tal, ok, madame, allez-y, né? E, então teve sim, e as pessoas têm, e tem que ter, eu acho, sabe? Tem que Tem ter, que porque ter, tem que a ter. coisa é séria, a coisa é Exatamente. séria, então, A gente está vivendo aqui no Brasil um problema muito grande, né? De uma falta de conscientização, uma falta até de conhecimento, de saber que realmente a gente está vivendo uma pandemia, que ela precisa ser realmente respeitada, né? E a gente precisa ficar em casa realmente um pouco quieto, até passar esse momento todo e a gente poder voltar perto do que era, porque eu acho que a gente nunca mais vai ser o que a gente era antes, né? A gente vai. nunca mais. Fale, desculpa. É exatamente, não, mas é exatamente isso, né, Nick? A gente nunca mais vai voltar a ser o que a gente era. E uma questão, como eu estou fazendo essa live para comemorar julho, que é um mês, toda sexta-feira eu estou trazendo uma artista aqui, uma artista da comunidade, uma artista que sempre lutou, né, de alguma certa forma, pelo nosso público. Eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se tu tem problema em falar em alguma coisa referente a todas essas Não. questões. Eu queria te perguntar, quando eu te conheci, tu ainda não tinha passado pela tua transição. Como foi passar esse Sim. momento para ti? Como foi te descobrir, né, trans, depois de muito tempo? E como isso funcionou dentro da tua cabeça? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, assim, na verdade, eu sempre me identifiquei como trans, desde criança. Só que isso era uma coisa que eu não expunha, Sim, entendeu? Eu sempre me identifiquei. Mas como eu tive uma criação muito rígida, eu cresci ouvindo discursos homofóbicos e toda essa coisa que a gente já que você deve imaginar, sim, claro, passei por isso eu também. tranquei aquilo até onde eu pude, assim. E eu como eu vou explicar? Eu meio que usava ali a coisa do palco como válvula de escape e tudo mais.
Mas chegou um momento que não deu mais. E o mais interessante de tudo é que eu encontrei uma pessoa, que é hoje em dia meu marido, que ele me deu a maior força. Ele me conheceu assim, eu não tomava nem hormônio aqui ainda. Eu ainda estava na dúvida, faço ou não faço a transição, que, né, aquelas coisas. Que, olha, baby, eu vou te dizer uma coisa, eu não, eu respeito muito as trans que saíram de casa, que fizeram a louca, vou transicionar, mas eu não queria passar por tudo. Eu já passei em fazer transição, eu já tinha passado por tanta coisa que eu não queria mais um fator, entende? Então foi libertador. Respondendo assim Tu a tua respeita, pergunta, foi. claro, tu respeitou o teu tempo, né? Eu acho que isso é incrível, a gente respeitar o nosso tempo para qualquer coisa na nossa vida, e principalmente quanto à nossa sexualidade, quanto a tudo que envolve o nosso coração, a nossa mente, né? E é importante que as pessoas também entendam isso, e por isso que eu te fiz essa pergunta, porque é uma pergunta muito importante, porque geralmente as pessoas perguntam de uma forma muito, às vezes, sem informação, como, ah, mas por que agora? Sabe? E foi o que tu acabou de responder. Eu sempre fui. Eu sempre soube que eu era. Eu só não quis passar por um processo que ia ser muito mais dolorido num momento onde eu já estava passando por muitas coisas, né? É, aí você pensa, eu comecei, isso tudo se mistura, né? A minha vida artística, que começou há 30 anos atrás, aqui entrega a idade, eu comecei com 5 anos. Mas, assim, e naquela época eu conheci algumas trans, algumas, assim, que frequentavam os clubes onde eu me apresentava e tal, e praticamente me adotaram. Eu comecei a tomar hormônio naquela época, eu tinha 16 anos, mas quando eu vi a realidade delas fora ali da boate, fora do clube, eu fui visitá-las elas chamavam de cortiço o lugar, porque elas alugavam quartinhos, Sim. assim, aí era um quarto de 10 por 10 com, assim, sei lá, 6 pessoas, faziam um camão, assim, no chão. E eu me lembro nessa visita que uma delas, que era muito conhecida no sul, chamava Babi, lindíssima, um amor de pessoa, ela tinha levado uma tijolada no rosto Nossa. e ela estava deformada, tinha quebrado os dentes e tudo, e eu fui visitá-la e vi aquela situação, eu fiquei apavorada. Eu disse, eu não quero isso. Entendeu? Então Não foi o quero isso, porque ali seria o momento de continuar fazendo a transição e sim. sair de casa, porque não seria permitido. Eu convivia com esta ameaça sempre. De assume-te, some, se for, porque era dito assim, né? Se for, vai pra rua. E eu trabalhava, estudava, estava começando uma vida artística, eu não queria parar com tudo isso para ir parar na rua, enfim. Claro, claro. Não, e é muito isso mesmo que a gente está falando. Às vezes é por uma questão de sobrevivência que a gente deixa para viver a nossa vida depois, né? Muitas vezes depois de sair da casa dos pais, de familiares. E perguntando sobre a tua vida artística, quando ela começou, qual foi o primeiro trabalho que tu lembra que te encantou e que te fez querer viver esses 30 anos de carreira? Bom, na verdade, essa veia artística, digamos assim, vem desde criança também. Eu era aquele tipo que montava concurso de dublagem em casa, tipo Ah, Chacrinha, aqueles Silvio Santos que a gente assistia na infância. Eu fazia isso com a família, fazia teatrinho e tal. Sempre com música. Aí tô indo lá nos primórdios, tá? Lá no Na adolescência, eu cantei numa bandinha, tinha uma coisa com música, sempre gostei de música. Mas a primeira vez, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: eu queria era palco, a gente ficava com aquela banda só ensaiando. sim. Ensaiando, a gente nunca se apresentou e eu queria palco, eu queria aquilo, era luz, câmera, ação. Entende?
Claro! E aí, a gente. Eu tinha uma colega, eu trabalhava numa corretora, num escritório, e essa colega, que por acaso era da comunidade, era lésbica, ela disse: Olha, tem na noite de Porto Alegre tem isso, tem aquilo, tem uma boate onde os artistas se apresentam e não sei o quê. E aí mas eu quero ir. E como é que faz? Eu tinha 16 anos. Aí a gente conseguiu um documento falso, ela conseguiu para mim, e eu fui numa boate dessas em Porto Alegre e vi um show de transformistas, porque era assim que chamava na época, não existia o termo drag queen. E aquilo eu fiquei, é tudo, foi tudo aquele momento, entende? Porque eu vi assim, eu me identifiquei de cara, porque eram homens, ou sei lá o que naquela época que eu achava, mas eu me identifiquei com aquilo, né? Homens transformados em mulheres e tudo, e fazendo espetáculo. E assim, no primeiro concurso que apareceu, que foi logo em seguida, eu me inscrevi. Era um concurso apresentado, inclusive, pelo Lauro Ramalho, que é Laurita. Inclusive, Laurita é minha madrinha até hoje, né? A gente fala, minha filhada, não sei o quê. Então, me inscrevi nesse concurso, fui selecionada, ganhei, e a partir de então não parei mais de fazer performances na noite, nos clubes. Naquela época, em 1990, tinha bastante em Porto Alegre, tinha bastante lugar para fazer show e tal. E as pessoas gostaram do que eu fazia. Foi uma coisa de. Eu vim de uma geração que veio para meio que para se opor àquele clássico de vestidão longo que Sim, eu hoje em dia adoro. Adoro, adoro Shirley Bassey, adoro uma diva. Mas naquela época soava meio cafona, ficava, né? Anos, anos 80 tinha acabado de terminar sim, com toda aquela loucura. Madonna tinha que vir uma geração que, opa, vamos modernizar a coisa. E eu vim nessa exato. levada. Então as pessoas gostavam do que eu fazia, então dali então não parei mais de fazer. A partir disso comecei a fazer teatro, fui convidada para fazer teatro e tudo foi fluindo assim muito. Eu fui indo Sim. na, E dentre na esses vida primeiros assim. shows que tu fez, esses primeiros shows que tu fez, que na época não tinha nem pra gente ver o nome na drag queen, era um show de transformistas. Tu lembra quais os primeiros que tu fez e que tu amou fazer, construir a personagem naquela época, no início dos anos 90 lá, com toda aquela revolução de Madonna, né, que também veio como uma avalanche e referência para todos vocês naquela época, né? Sim, Madonna foi. Eu vi o boom da Madonna quando tocava Vogue. Era assim, todo mundo para a pista, todas na pista. E todo mundo sabia a coreografia. E assim, o que eu fazia era assim, eu era mais da praia gótica, Sim. porque anos 90 tinha muito disso, né? A gente Muito. fazia eu fazia uma cantora que chama Suzy, do grupo Suzy and the Benches. I am the passenger and I ride. E aquilo era um auge. E aí, o mais louco assim, é que eu buscava as coisas mais inusitadas para fazer. E era isso que chamava a atenção, porque tinha um programa semanal, que era ao vivo, tudo, né, chamava Milkshake, que é uma matinê que acontecia lá no Bonfim. Quem apresentava também era a Laurita. Então tinha um público cativo que ia para assistir a gente. Assim, às vezes tinha 15 pessoas fazendo show. E aí eu e mais um amigo, que era o Boy Burns, que também era moderníssimo, da mesma praia do Sim. eletrônico, do diferente. A gente sempre ficava para encerrar, porque tinha o público que ia só para assistir a gente. Ou para assistir todo mundo, mas Sim. esperava que a gente fizesse.
Então era muito legal, assim. Então fazia o que me dava na telha. Isso era, devia ser muito libertador para vocês no início dos anos 90 também, né? Poder ver nas cantoras referência para trazer para o trabalho de vocês. E quando nesse caminho surgiu o Michael, que foi um grande sucesso na tua carreira, né? É. A gente conseguiu te ver num olhar mais amplo nacional através desse trabalho, que foi super importante, né? E foi para Sapucaí duas vezes e teve uma reverberação muito grande na mídia. Fez uma turnê com a Rita Lee, né? Então eu queria que tu contasse mais ou menos como foi esse início, como tu acabou descobrindo esse trabalho e as coisas que ele acabou acontecendo nesses anos todos que tu trabalhou com esse projeto. Tá bom. Assim, é importante dizer que naquela época não existia internet, MTV passando, então não era em todo lugar. Então a gente era. Deu uma Ok? Tá tremidinha aqui, ok? mas eu voltei. Tá bom. Voltei. Eu estava dizendo que assim, é importante dizer que naquela época não existia internet. Então a gente era obrigado a ir atrás, a pescar informação, lendo revistas importadas. Tinha lojas de disco, com discos importados, galerias que a gente ia lá fuçar para encontrar coisa que ninguém tinha. Então era uma época muito diferente de hoje em dia, O entendeu? acesso era A gente difícil, né, Nick? O acesso era, era era muito difícil, né? na verdade, eu acho era difícil, mas era gostoso, né? Porque você tinha que ter muita vontade de fazer, fazer os próprios figurinos. Foi daí que veio toda essa coisa, entende? Não tinha lojas bacaninhas em Porto Alegre. Tinha uma ou outra e muito caro, então a gente tinha que aprender a costurar, tinha que saber o mínimo de inglês para ler as revistas. Então, e o Michael surgiu de uma forma bem interessante, eu acho, porque foi muito por acaso. Eu nunca fui aquela pessoa, aquela criança que imitou o Michael Jackson, apesar de ser fã, de ter crescido vendo desenhos do Jackson 5, de ter visto o boom do Thriller. Não existia festinha sem eu tocar Thriller, Billie Jean. Mas a minha praia ali naquela época sempre foi mais rock and roll, entende? Sempre foi, eu sempre fui mais do rock. Adorava o Michael, mas eu não era de ficar imitando. Quando eu fazia esses shows, justamente nessa casa que eu falei, lá no Bonfim, na mesma época o Michael lançou o clipe Black or White, que eu não vi no lançamento do Fantástico, porque, enfim, não devia estar em casa. E um belo dia, uma das apresentadoras, que se chamava Sasha Maraskova, muito engraçada, ela fazia a russa, mas não tinha nada de russa, era só o nome. E é muito chique ela. E ela chegou para mim e disse assim: Olha, as pessoas estão dizendo que você tá a cara do Michael Jackson. Eu disse: Eu? Mas. E eu não tinha visto Black or White, então eu tinha aquela memória do Bad, do Thriller ainda. Eu disse: Mas não tem nada a ver, gente. Mas, né? Não tem nada a ver comigo. Não, as pessoas estão dizendo que você tá a cara do Michael. Você já viu Black or White? Eu digo, não, não vi ainda. Ok. Aí fiquei com aquilo na cabeça e fui atrás de ver, encontrar. Não me lembro quem me mostrou agora, mas foi quando eu vi o clipe Black or White. Eu não me identifiquei fisicamente, mas eu achei genial. Eu disse, "Ah!" E aí eu tive uma recaída de Michael, veio tudo aquilo da infância. Eu digo, gente, ele é genial, é verdade. Porque é importante dizer que o Michael levava muito tempo para lançar um disco. Então, do Bad ao Dangerous, assim, eu era. Na época do Bad, eu ainda era pré-adolescente. Então, eu tinha outra cabeça e tal. Quando eu vi aquele Black or White, eu fiquei assim, "Oh, mas é maravilhoso, eu tenho que fazer."
E comecei ainda assim, como eu tenho umas fotos que estão guardadas as 7 chaves, porque assim, os equívocos de roupa, de fazer, de dublar Bean, a música Bean, lembra? Bean Sim, that sim, you are claro. no more. De bermuda e suspensório, Michael nunca entraria de bermuda, mas era uma isso lá no início. Mas e foi assim, a partir de então eu tive uma recaída total de Michael Jackson, comecei a cavar tudo que eu podia estudar, estudar, inclusive a caracterização, que faz parte do meu trabalho, né? E foi assim. E foi de cara um sucesso, mesmo eu ainda sem saber dançar muito como ele e tal. Isso foi uma coisa que levou tempo para aprender. Não é assim, né? Claro, Para sair fazendo. tu falou uma coisa muito maravilhosa, que não existia internet, não existia muito acesso, e era uma época onde se precisava pesquisar muito para construir um personagem. Precisava se pesquisar muito para saber mais de música pop, música popular brasileira, de todos os estilos, e construir esses personagens que tu acabou construindo com a tua vida. A gente só tinha referência da MTV, né? MTV era o boom, aí algo mais nacional lançava no Fantástico o clipe, e era isso. Mas essa chuva de informações que a gente tem hoje em dia não se chegava nem perto, né? E aí, quando Não. tu construiu o Michael e começou a fazer sucesso com ele, quando tu viu que estava dando certo e que tu começou a ser realmente parada na rua, entendeu? As mídias começaram na época te chamarem para fazer evento, começaram a fazer entrevista contigo, demorou esse reconhecimento. Como foi esse processo? Porque o artista geralmente ele faz muito pro público, mas ele não, ele entra naquela bolha da arte, às vezes ele não se dá conta que ele tá fazendo muito sucesso. E é nos momentos que tu tá na rua ou que termina um show, como que tu viu, que tu conseguiu observar que nossa, tá dando muito certo? Olha, para falar a verdade, eu nunca tive essa. Nunca cheguei a essa. Oh, nossa, como eu estou fazendo sucesso naquela época. Era uma coisa muito natural em mim, no início, assim. Ah, nossa, as pessoas estão gostando, eu estou fazendo, era isso, né? Não tinha muito essa percepção, é isso que eu quero dizer. Aham. Eu fui. Quando eu comecei a fazer nessa época, que o Michael estava no auge, que na época do Dangerous. Eu fiz muita coisa no sul do Brasil, em Porto Alegre, tinha jornal, tinha programa, eu ia, volta e meia, eu estava no jornal do almoço para divulgar um show que a gente fazia. Mas assim, a coisa veio mesmo, assim, que aí que eu me dei conta que foi quando ele morreu, óbvio, né? Quando ele faleceu em 2009, eu já tinha passado todo aquele escândalo e eu assim eu não parei de fazer, eu fazia menos porque eu tinha menos procura, obviamente, com toda aquela coisa horrorosa que aconteceu. Inclusive passei por momentos de ver assim, tá me apresentando e ver pais tirando crianças do salão, assim, sabe, uma cegueira, uma coisa. Sim, uma loucura. A gente vê isso hoje em dia, também Muito, uma grande cegueira, né, no nosso país. muito, muito mesmo. Mas que aconteceu? Quando eu estava assim já numa fase poxa, eu tô fazendo isso há tanto tempo e tá meio que assim, né? Ah, meio parada a coisa, eu já estava meio desmotivada. E aí eu tinha ido em 2008 para o Rio de Janeiro e aí a gente foi no Scala Gay, eu com a turma, né, que tava, e eu tinha resolvido que eu ia de Michael Jackson. Meus amigos, ai, mas vai ser muito, eu digo, não, vai ser nada, né? Bom, naquele dia já foi uma paração, assim, naquele tapete vermelho, naquela chegada, já foi assim Aí que eu comecei a me dar conta, assim, do poder que tinha a coisa, né? Porque as pessoas estavam. Isso foi.
em fevereiro de 2009, foi antes da morte, tá? E aí eu já me dei conta daquela força que tinha ali o personagem e, ok, curti aquele carnaval, super assediada, fotos com todo mundo. Foi ali que a primeira ficha que caiu. Passou-se um tempo e eu ainda com esse pensamento de, eu preciso fazer alguma coisa, faço isso há tanto tempo, não sei o quê. Chamei uns amigos, o Marcos Bombardelli, que é meu parceiro musical até hoje, com as coisas que eu escrevo e tal. Se tu não tá afim de montar uma banda pra gente tocar Michael Jackson? Eu queria fazer uma releitura mais roqueira, assim, mais uma pegada mais da gente. Ele disse, vamos fazer isso sem, assim, ninguém botar da força, nada. A gente fez independente e chamava The Thrillers. E aí a gente estreou, tinha, assim, 6 pessoas na plateia. Curtiram o show e tudo. Exatamente uma semana depois que a gente estreou, o Michael faleceu. Nossa. E aí foi, assim, uma loucura Bom. que na manhã seguinte, as pessoas me enviando mensagem, uma coisa. Na manhã seguinte, a televisão me chamando, eu gravei o dia inteiro fazendo TV, e aí que eu disse, olha que coisa. Primeiro que eu não tinha acreditado que ele tinha morrido, foi uma loucura, mas foi aí que eu comecei, que as coisas começaram a acontecer. Já tinha internet, que isso proporcionou que o meu trabalho, né, as pessoas conhecessem. Aí me Sim. convidaram para fazer o Beto Carreiro. E aí também foi uma coisa que eu não tinha noção muito assim, né? Tu foi vivendo, né? Tu foi Não, vivendo. assim, era uma coisa que até as pessoas me falavam, porque no Beto Carreiro, por exemplo, eu vivia no hotel, na frente, e eu atravessava a rua, caracterizada, ia trabalhar. Era lotado aquele espetáculo, mas eu não tinha noção que a minha cara estava na TV, estava em todo lugar, porque eu não via, não assistia TV. E aí, um belo dia, eu tinha mania, eu tomava muita própolis naquela época, com medo de ficar gripada, porque o show era ao ar livre e tudo mais. E eu ia até o centro da cidade a pé, caminhando assim, né, para esparecer. Aí um dia alguém que trabalhava lá no parque, que o Hélio, um grande amigo que eu fiz, ele trabalhava muitos anos lá, trabalha inclusive, chegou e disse: Nick, não faça isso, não vá assim. Eu disse, mas porque a sua cara tá em todos os lugares, as pessoas acham que a gente é rico, as pessoas, eu já sofri sequestro. Aí que eu me dei conta das coisas que estavam acontecendo. Ali, Foi né? bem. Imagina. Mas é o que eu falo, quando a pessoa trabalha, ela não tem a dimensão do que está acontecendo em torno dela, às vezes, né? E aí, com tudo isso que o Michael te proporcionou nesse momento, veio também o show com a Rita, né? Que eu queria que tu falasse um Sim, pouco dela, porque poucas pessoas que eu conheço, que conhecem a Rita, falam que ela é um ser humano iluminado, né? Então eu queria e é. falar um pouco desse momento também. Então, vem logo seguido do Beto Carreiro. A história com a Rita Lee, para mim, foi, nossa, uma grande realização. É preciso falar porque assim eu admiro a Rita desde sempre, né? Aquela história de libertação feminina é um símbolo de liberdade, de inteligência, sabe, irreverência, mais elegante. E casualmente eu naquela época eu não perdia nenhum show da Rita Lee. Eu ia assistir todos. E na época do Beto Carreiro, ela foi fazer show em Florianópolis, que é uma cidade do lado. Eu soube, aí fui no marketing e disse: olha, tal dia eu quero assistir a Rita Lee, eu preciso só de um carro que me pegue na saída do palco, porque eu tinha que trabalhar no mesmo dia. Eu não, porque eu sempre recebi as pessoas no último
número que tinha, eu recebia para fazer fotos. Foi uma coisa que eu propus para o marketing, porque não queriam. Queriam que o Michael fosse aquele mito intocável. Eu disse, poxa, as pessoas estão aqui. É, sabe, com segurança, não chega perto, não chega perto. Eu disse, poxa, as pessoas. Era um show de noite. Tipo, as pessoas passam o dia inteiro aqui esperando para ver esse show. Uma foto é uma recordação, é uma coisa que elas vão levar, vão sair daqui falando bem. Aí as pessoas pararam para pensar, isso é verdade. Aí eu fazia questão de receber todo mundo. Nesse dia eu disse, olha, não vou receber ninguém, eu só preciso de um carro que me leve para Florianópolis para eu assistir a Rita Lee. Foi, mas não, porque não sei o que. Era bem difícil, viu, de conseguir as coisas. Eu tinha que bater, eu tinha que ser firme, entendeu? Quando Sim, ou você é firme ou não dá certo. é verdade. E aí eu disse, não, não vou, não, porque eles queriam que eu fosse tinha um programa Pânico que Sim, sim. estava cobrindo a Oktoberfest, eles queriam que eu fosse lá. Eu disse, bem capaz. Não, não, eu quero ir na Rita Lee. E aí, ok, consegui o carro, me levaram, fui assistir, eu não tive tempo de tirar a maquiagem, então eu tive que ir de Michael. Porque ou eu ia assim, né, meio barro, meio tijolo, toda desmontada, ou eu ia de Michael. Era isso, então vamos bonitinho. Sim, claro. Eu cheguei lá, sentei para assistir o show, já tinha acabado de começar. Quando eu entrei, as pessoas já aquele movimento, só que ninguém tinha percebido. Quando ela viu ah, que o Michael estava na plateia, ela convidou na hora para subir no palco. Ela ficou, ai meu Deus, não sei o quê. Você vem aqui. Aí alguém já me pegou pelo braço, eu fui parar na coxinha, no camarim. Aí veio ela assim, fumando um cigarro. Nossa, isso é arte! Olhando a maquiagem, sabe? Isso é arte! Vamos fazer alguma coisa comigo? Topa? O que que você. Eu disse, eu falo o que você quiser. Rita Lee should be my lover. I'm just a boy who thinks that she's the one. But a kid is not my son. Ela disse, vai ser a minha serenata. E daí, eu já subi no palco naquele dia, a gente fez bad de improviso, porque o Roberto disse, Michael, nós vamos fazer bad. Roberto de Carvalho também, incrível. Marido de Fizemos de Rita. improviso. É, o Marido marido, de Rita. exatamente. E foi ótimo, para mim, já tinha sido realizado ali a coisa. Deixei um CDzinho com uma demo que eu tinha gravado, não sei o que, e o meu cartão. Mas para mim era só para isso, ouça, não quero nada, só quero que você ouça e para saber, não, adoro, não sei o quê. Levou. E para mim estava resolvido ali, eu já estava. Super feliz. Para minha surpresa, 2 meses depois, eu recebi o convite para fazer parte da turnê. E assim, olha, baby, o que que eu posso falar para você da Rita Lee? Ela é um ser iluminado, incrível. Tudo aquilo que você vê ali, quando a gente vê uma entrevista, ela é aquilo, entende? Ela é esse ser, é uma pessoa. Ela se chegava às vezes assim, coisa que eu nem imaginava. Olha, falando no meu ouvido, assim, sabe? Com Ah, eu carinho, acho que né? você não deve. Hã? Falando Pardon? com carinho, né? Falando com carinho, assim, É, sabe aquela cuidado. mãezona assim, Aham. mãezona mesmo, de dizer, olha, eu acho que hoje tá chovendo, você não deve ir lá pra frente do palco, tá perigoso e tal. Putz, imagina você ouvir isso da Rita Lee, com todo esse cuidado. Eu ficava assim, ai meu Deus do céu, sabe? Incrível, incrível.
Que legal. Nossa, imagina uma baita experiência. Eu fico imaginando, assim, até cair a tua ficha, né, de que estava trabalhando com uma grande artista, uma mulher que libertou muitas mulheres também, né? Eu tive o E para prazer de ler a mim, biografia dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, realmente. e sim, muito engraçada, né? Você sabe que assim, ó, tem uma história engraçada da Rita, que na estreia, aí já era a estreia da turnê, né? E eu assim, uau, tinha feito dieta, porque Michael, não sei o quê. Ah, estava no camarim dos músicos, né? Que era onde eu ficava. E alguém, que era o Vavá, que trabalhava com ela, que era o camareiro, assim, e ele chegou e disse: Vem cá, que tem alguém que quer falar com você. Ele não disse quem era. Dentro do camarim, me pegou pela mão e levou até o camarim da Rita. Aí eu entrei, ela assim, tudo bem. E aí, como é que você tá? Deixa eu ver. Corpinho tá bem, hein? Tá bem. E ela tinha chegado na passagem de som e com o cabelo lindo, maravilhoso, assim. Ela disse, ai, passei queratina. Cortei, passei queratina, tá lindo. Aí ela disse, aí quando eu tava no camarim, que ela disse, ai, Vavá, me alcança aquele spray dali. Aí veio o Vavá com o spray de cabelo, ela falou assim, aí eu volto com o cabelo assim. Ai, agora tá bom, eu tava me sentindo muito Silvia Araújo. Maravilhosa, ela é maravilhosa. Coisas assim, tem histórias ótimas. Que Que eu maravilha, podia ficar assim, passar uma tarde falando que maravilha. das coisas, assim. E outra paixão que tu teve também na vida artística foi, e acredito que seja a maquiagem, né? Eu te Né? conheci através do teu trabalho de maquiador, de maquiadora, na época maquiador, maquiadora, e que Sim. foi maravilhoso, assim, foi um trabalho que eu fiquei muito chocado quando eu vi, porque era um trabalho muito bom, muito incrível, de uma artista, eu tô falando de Hollywood, eu não tô falando de algo, sabe? E eu tive ali o primeiro contato contigo quando a gente estava fazendo em um determinado evento um tema indiano, onde a gente tinha que transformar o menino em um demônio indiano, né? E quando o menino saiu da sala, todo mundo, cadê o menino? Quem é, mas não pode Ah, ser. É uma roupa, não é uma maquiagem. Então ali foi o primeiro contato que eu tive contigo. Como entrou a maquiagem na tua vida de como artista também? tudo veio meio junto com a música, né? Porque assim, nos anos 80, 70 e 80, tinha o glam rock. David Bowie, Kiss, Alice Cooper, tudo isso vinha junto, né? Tinha muita maquiagem. É inexplicável isso. Eu tenho uma memória eu deveria ter 1 ano e meio de idade. Eu não falava ainda. E eu lembro de ver a minha mãe, porque meu pai trabalhava à noite, então a gente ficava geralmente com a minha mãe em casa, Sim. só à noite. E aí eu lembro dela com uma boneca que ela tinha. E ela entretendo, assim, a gente. Olha, vamos maquiar a boneca, vou passar, não sei o quê. E eu lembro disso. Eu tenho essa memória A dela primeira passando memória. um batom e nas bochechas. Eu sei porque dessa boneca ficou anos, eu cresci, vi a boneca lá ainda com aquele batom e tal. E tenho essa memória. Chamava Cláudia, a boneca, inclusive. Então é uma coisa meio inexplicável, assim, que veio desde o berço. É um Uma dom, outra né? memória que eu tenho com maquiagem foi com 77, 3 anos de idade, quando eu vi a abertura da novela Locomotivas, que era uma mulher que chegava num salão de beleza, os maquiadores maquiavam rapidamente, porque aquilo era acelerado, ela ficava belíssima e dava um soco na câmera e saía. Eu ficava hipnotizada vendo aquilo. Então sempre foi também uma coisa natural em mim. E e de novo aquilo, não tinha internet, baby. Não tinha tutorial de maquiagem.
na internet. Tinha tutorial de maquiagem na revista Nova Cosmopolitan. E aí tinha que folhear e olhar e Que ler, né, meu amor? ler, folhear Tinha que muito. ler. Genial. Tu acha que isso é o diferencial do profissional, de profissionais com o teu gabarito e que vieram da tua geração para alguns profissionais de hoje em dia? A falta de leitura e de conhecimento? Na tua opinião, tu acha que hoje está tudo na mão das pessoas? O tutorial no YouTube? Tu É, acha. eu não fico julgando, quer dizer, não quero ficar julgando muito, mas eu acho que é tudo um repeteco, né? Entendo. Ai, ai, fulana fez essa maquiagem, todo mundo faz. Hoje eu tava vendo um vídeo de uma menina que, assim, foi um achado no meio de tanto, porque eu vejo bastante Uhum. tutorial, porque um dia eu vou criar coragem para fazer alguma coisa no meu Nossa, tu canal lá do deveria estar YouTube. fazendo alguma coisa, pelo amor. Mas Não, fale. preciso falar isso e te interromper. Num outro ano, temos que trazer a Nick pra cá novamente, pelo amor de Deus. Briguei com Deus e todo mundo, porque a gente precisa. Aham. Porque faríamos um número, um espetáculo, Madonna. Chega a Nick, Lembro. nunca vou esquecer disso. Chega a Nick, eu disse, ó, Nick, que ela não tem a cara da Madonna. E tu olhou pra mim e disse, ela vai ficar a cara da Madonna. E ela ficou. Não lembro E nada. ela ficou. E ela ficou e impressionou toda a direção, a equipe, o público, porque a menina ficou a cara da Madonna. Então isso é um dom que tu tem. E tu deveria já estar passando isso para as pessoas. É, tu sabe qual é o problema? É que eu, assim, ó, eu conversando com você aqui, eu tenho a maior naturalidade, me sinto à vontade. Eu ainda tenho um problema de falar com a câmera. Eu sozinha com a câmera começo a ver defeito em mim, Entendo. porque Aí, eu sou um pouco perfeccionista demais, assim, é uma coisa que eu tenho que tratar. E aí eu fico vendo defeito e aí eu apago tudo. Eu já fiz vários testes aqui, assim. Mas eu acho que vai rolar. tem que rolar. Em breve. Tem que rolar. Eu estava te falando agora dessa menina que eu vi, que foi um achado, Sim. porque assim, porque ela estava falando que hoje toda a moda é fazer aquela coisa de contornos, aí todo mundo faz aquela coisa marrom. Eu dei aula de maquiagem 5 anos numa escola de teatro, a gente falava muito sobre isso, que é luz e sombra, o efeito luz e sombra. Esse efeito é para palco, é para onde tem uma iluminação, entende? Então as pessoas estão saindo, estão fazendo para passear, para ser hostess, onde o público está ali. Então acho que é isso, tem muito repeteco, as pessoas estão fazendo sem saber o porquê, simplesmente porque é uma moda. Então eu acho que tá. E hoje em dia a gente vê, né, um monte. Eu ri, olha, eu rio tanto assim, como assim, tem uns tutoriais que você vê que a pessoa tá aqui não tem embasamento, não Conhecimento, tem né? conhecimento e tal. E tem público. Mas É, ok. sim, eu acho que tu deveria realmente fazer, porque, nossa, tem muitas pessoas, seria um serviço, um trabalho assim, é um serviço público para as pessoas. Muitas pessoas querem entender sobre maquiagem, aprender e não acham referências, referências que realmente vão ensinar para elas. E tu já foi professora, já ensinou, sabe sobre luz, som, qual tipo de sombra, qual tipo de maquiagem, qual tipo de luz vai ser usado em determinado espetáculo. Isso é primordial para uma maquiagem. E puxando para esse lado todo do artístico e envolvendo a nossa política também, que tem muito a ver hoje com o nosso universo artístico, que aqui no Brasil está muito degradado, está largado, jogado de uma forma muito triste pelos nossos governantes, né? E eu queria te perguntar o porquê que tu acha que o número de artistas no nosso país, ele acaba se degradando junto com isso tudo. Porque realmente a gente não tem esse apoio à cultura, esse apoio à educação cultural, a instigar as pessoas a consumirem cultura. A cultura está se degradando por uma questão governamental mesmo? Tu acha isso? Ou tem outros motivos também que levam a essa degradação, essa falta de valorização? Eu acho que a falta de valorização é.
né, um grande motivo para a degradação. Se você faz um trabalho que não é valorizado, as pessoas ficam desmotivadas. Eu sou uma pessoa que hoje em dia, para eu fazer um trabalho que seja, por exemplo, direcionado para a internet, eu fico pensando algumas vezes, porque eu tenho que armar todo um circo, né? Eu faço tudo sozinha e tudo mais. Eu fico pensando assim, ah, será? Porque não tem. Entende? Hoje em dia tem um problema, não sei se é um problema, mas tem uma coisa também que eu não quero falar mal de ninguém nem nada, mas assim, hoje em dia se dá muito valor a número de seguidores e nem sempre. Hoje em dia, olha, baby, hoje em dia tem gente se jogando em banheira de Nutella e sendo aclamado pelo público. Sim. E outro dia vi um menino que ficou famoso porque ele ensinava como depilar as partes É uma íntimas. loucura isso, né? É uma loucura. E aí, assim, aclamadíssimo, eu fico assim, gente, o que está acontecendo no mundo? É. E para quem é da geração de agora é normal, mas eu que venho lá, eu fico assim, né? Então eu acho que tudo caminha junto, assim. Tem a E tu coisa de vai. ser muito descartável. Talvez, eu entendo o que tu tá falando. E a minha geração, que foi uma depois da tua, também a gente precisava, a gente viveu o pré-internet, o sem internet, o pré-internet, a internet. Então a minha geração, que é dos anos 90, ela precisava também estudar. Ela precisava abrir uma Barça. Ela precisava, entendeu? Porque era uma questão de sobrevivência. Hoje em dia, não se, eu também eu entendo o que tu tá falando e concordo, porque eu não vejo esse comprometimento com o saber. Para desenvolver esse projeto que eu estou desenvolvendo aqui, eu levei uma tarde para a gente poder conversar aqui, para fazer uma pauta legal. Eu convido muitas pessoas, e eu convidei um cara que é do marketing, o Arthur Benner, que escreveu um livro incrível sobre isso que tu acabou de falar agora. Que a importância, às vezes, não é o número de seguidores, mas a importância é aquele seguidor que está contigo, ele saber o valor do teu trabalho, tanto financeiramente quanto o potencial que tu tem ali. Então ele fez um público, cara, incrível, é um grande marqueteiro e tem 4.500 seguidores. E tem um livro que virou best-seller no Brasil e no mundo, entende? Então Vou até ainda existem vou pessoas. buscar saber dele. Exatamente, dia 23 eu vou fazer uma live com ele, eu te aviso. Então é um cara que tem, ele conseguiu dentro daquele nicho, né, do encontrar o ser humano junto com fazer o teu marketing, desenvolver esse trabalho, ele conseguiu entregar isso para as pessoas e as pessoas saberem que aquilo era realidade, que poderia ser trabalhado, porque tem muito cases de sucesso que tem essa linha dele. Tem 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, mas vende muito, sabe? A internet é só uma vitrine. Mas é por quê? E aí? Porque a internet não quer conteúdo. A internet não quer conteúdo. Isso que a gente está That's the fazendo problem. agora vai demorar uns 6 meses para reverberar. Porque as pessoas elas vão ter que catar em lugares digital para achar que eu conversei com uma artista que já fez trabalho com a Rita Lee, que é uma grande maquiadora, que é uma grande artista e atriz, sabe? Então as pessoas elas querem o básico, entendeu? É exatamente isso que a gente está conversando e por isso que eu quis ir contra todo mundo. Eu quis trazer conhecimento para a internet, porque eu acho que a internet precisa de pessoas trabalhando com conhecimento. Essa geração precisa de conhecimento, sabe? É, precisa, precisa. E assim, de se aprofundar um pouco mais nas coisas, eu acho. Tá tudo muito Exatamente. superficial, assim. Até eu tô superficial, eu acho. Não, mas eu acho que não. Eu acho que tem muito a ensinar. Claro que E, não. e, Eu faço uma brincadeira, eu disse, até tem um videozinho que eu fiz esses dias que eu nem botei na roda, assim, porque eu fiquei, ah, tá. Eu digo, amor, você pode me chamar de tudo. Você pode me chamar de fútil. Você pode me chamar de superficial. Você pode me chamar de louca. Ai, eu adoro que me chame de louca. Mas eu não votei em fascista. maravilhosa. E puxando esse gancho, indo já para o final da nosso bate-papo aqui, qual o Tá bom. futuro do nosso país? Oh, God.
É. Olha, eu vou dizer uma coisa bem sincera para ti, assim. Eu até essa semana eu desliguei de rede social porque tava, tu sabe que o ódio contamina, né? A energia do ódio circulando e não é só de um lado, não, tá? Porque como contamina, fica os, né, esquerda e direita ficam ali e Lutando. eu tava Facebook, essas coisas, eu tô sofrendo assim, tava sofrendo com a coisa. Eu me desliguei, eu digo, não, chega, porque não dá, eu preciso viver o aqui onde eu tô, entende? Então, eu tô muito apreensiva com toda essa situação de pandemia, desse desgoverno todo. Eu fico assim. Eu espero realmente que as pessoas tomem consciência, porque é isso que precisa, que o povo tome consciência. Já tem 70%, né? Que ali 70%. tá gritando. Então é isso que para que a coisa mude, porque senão não vai dar. Não, já não dá, né? Mas senão não sei o que vai acontecer. Já não dá, a Não gente dá. não pode mais viver assim. A gente não pode mais continuar vivendo desgovernado, num carro desgovernado. Com 70% de pessoas querendo parar esse carro e só 30% querendo continuar com ele até a gente bater no Então, muro. no ódio, mas esse 70% eu acho que tem que. Olha, eu moro na França. Aqui, baby, escreveu, não leu, é manifestação, entendeu? O povo vai pra rua e não vamos trabalhar até que. Não, é o povo que manda. E é isso que eu acho que o brasileiro tem que aprender. Eu tô aprendendo, entendeu? Tô aprendendo que a gente não é ali para um andado, os governantes trabalham para a gente. Não é Exatamente. o contrário. No A gente Brasil é o não tem. contrário. Essa consciência o brasileiro não tem, né, Nick? Não De tem. que os governantes trabalham pra gente. Então é isso que está faltando. A corda geral, uma corda. Parece que está agora. Eu espero, sinceramente, que agora também com essa pandemia fica difícil de ir para a rua. Ficou assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entende? Mas eu espero realmente que as coisas se resolvam e que a gente, sabe, que eu possa ficar tranquila e ter orgulho do meu país. Eu adoro, sabe, o Brasil, eu tenho o maior carinho. Meus amigos estão todos no Brasil. Apesar de eu ter sido muito bem recebida aqui, é uma coisa, olha, não é nem eu não tenho nem o deslumbramento sabe o que que me deslumbra? É respirar civilização. Que É você massa. poder sair agora, se eu quiser sair aqui, dar uma volta em todo o lugar, ou em Paris, eu sei, e tudo bem, Que entende? maravilha. Agora que vai ter meia-noite, ou qualquer hora, e tudo bem. Se eu quiser dormir de porta aberta aqui, tudo bem. Aqui onde eu moro, em Paris, não, tá? Porque, né, toda grande metrópole, Mas tu que sabe. maravilha essa frase, né? Respirar a civilização. Eu acho que a gente não está respirando aqui no Brasil há muito tempo essa Há muito tempo as pessoas atacam só pelo fato de eu, sou uma mulher trans, de ser atacada na rua. Antes de vir morar na França, eu estava com a minha irmã numa farmácia, para você ter uma ideia. Foi antes de eleição e tudo. Estava numa farmácia e tinha um display meio longe assim e tinha um segurança apoiado no display. Eu queria ler eu queria saber o que que era aquele display, estava lendo as informações. O segurança disse: "Tá me olhando por quê? O que que é? O que que tá acontecendo?" E eu nem tinha feito transição. Eu disse: "Como é que pode acontecer uma coisa dessas?" Óbvio que eu fiz um escândalo na farmácia. Que é isso? Vou chamar a polícia. Isso é Exatamente, tem que fazer. homofobia e tal. Escândalo não, eu falei, né? Sim, Civilizadamente. Eu sim. digo, mas aí ele veio pedir, eu disse, ameaçamos de chamar a polícia e tudo. Aí veio pedir desculpa. Eu disse, mas o senhor não. Ah, estou estressado. Eu disse, mas o senhor não pode. Mesmo que eu estivesse lhe olhando, o senhor está em público, o senhor trabalha com público, é normal. Entende? Não é inconcebível para mim É, que uma coisa dessa aconteça. eu não posso deixar de te fazer essa pergunta,
por que que tu acha que cresce a mortalidade das mulheres transexuais no Brasil e existe um aumento muito grande ao mesmo tempo de visualizações em sites como Pornotube em links de mulheres trans? Existe um é completamente não dá para conceber que num país onde se mata mais transexual é o país que mais se utiliza esse tipo de vídeo e de visualização. Parece uma hipocrisia que a gente vive dentro desse país, que eu não consigo entender de onde vem isso. Claro, nós sabemos de onde vem. Né? De uma história de um país completamente machista, homofóbico, entendeu? Construído por uma elite podre. Mas hoje, no século XXI, a gente poderia estar falando do século XIX, mas a gente está no século XXI com a informação, com já crime. O que tu acha que acontece? Mas tem tudo isso que tu falou, né? É o machismo e em todo o mundo as transexuais são fetiche. Tem esse fetiche, tem essa coisa, tem essa curiosidade. Em primeiro lugar, porque assim, quem é atraído pela mulher, pela forma feminina, óbvio que vai se atrair por transexuais. Porque, né? Óbvio. E aí tem toda essa briga na cabeça louca de como é proibido, não sei o quê. E aí a pessoa reage com ódio a isso, né? Não tem explicação. Quem muito nega é porque gosta, quem mata é porque tem ódio de gostar daquilo, entendeu? É uma loucura que deveria ser tratado, né? É, Deveria ser tratado pelos governantes. aqui não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa casada, conheço os filhos do meu marido, entendeu? Conheço a ex-mulher dele, o atual marido dela. Assim, ninguém levantou uma questão de mas por quê, mas de onde, mas nada. É normal, eu sou uma pessoa. Exatamente. É um ser humano Entende? Eu sou que uma merece pessoa. respeito. Exatamente. Então, Chamei ela novamente aqui. Estou aqui com a Nick Goulart, nossa artista maravilhosa. Conversamos 1 hora, passou muito rápido sobre assuntos muito necessários, sobre a carreira dela, sobre assuntos políticos e tudo. Foi maravilhoso. Estou muito agradecido de te ter aceito, muito encantado. imagina, Estou morrendo de prazer. saudade. E foi muito lindo mesmo, viu? Obrigada, obrigada, foi um prazer para mim. Obrigada pelo convite. Aquilo que eu digo, eu gosto sempre de ser lembrada por pessoas legais e tal. Adorei, adorei. É bom que eu quase não falo, né? Mas foi maravilhoso. Falou coisas pontuais, legais. E investe no teu canal do YouTube. Não desiste dele, porque vai ser muito necessário. E a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Tu vai me dar razão. Vamos, Então, vamos. agora chegou o momento do número, que a gente já teve com o Mona Viper semana passada. E agora a gente tem com a nossa artista, Nick Tá. Goulart. Então, assim, eu preciso fazer uma introduçãozinha antes, porque assim, eu vou apresentar uma música que é composição minha. Então, assim, eu acho que são poucas mulheres trans no Brasil que compõem. Eu me considero, eu não fico dizendo, somos isso e tal, mas é uma coisa que eu gosto de fazer quando pinto. E é uma música que fala sobre aquelas pessoas que a gente não quer por perto, sabe? Os misóginos, os transfóbicos, eu chamo de saqueadores de alma, aquele vampiro de energia, sabe? Então, para exorcizar, né, essa raiva que eu tenho desse povo, eu fiz uma música. Então, eu vou pôr aqui, porque a banda veio gravada. Maravilhosa. Ok? Vamos lá. Tô de saco cheio dessa gente que se acha o filho da vossa. Juro que eles não passam de um monte de bosta. Maus cínicos e patricinhas sorridentes.
Cada sorrisinho, uma puxada de tapete. Perdendo estrelas pra depois falar mal. Ai, que coisa chata, que cara de pau. Por favor, meu Deus, limpe esse lixo do seu quintal. Gente, saqueadora de alma. Gente, que nem Prozac que acalma. Ai, gente, saqueadora de alma. Gente, que nem Prozac que acalma, nem Prozac que acalma, nem Prozac que acalma. Se pintam como anjos, mas não lhes virem as costas. É tanta punhalada que eu já tô ficando na fossa. Abraçam o diabo e brindam falsamente. Em alma deturpam minha mente. Oh não! Bebem mais que podem pra depois passar mal. De forma ingrata metendo o pau. Por favor, meu Deus, limpe esse lixo do seu quintal. Everybody sing. Gente, saqueadora de alma. Gente, que nem Prozac que acalma. Gente, saqueadora de alma. Gente, que nem Prozac que acalma, nem Prozac que acalma, nem Prozac que acalma. Esse moderno pra mim é careta. Esse moderno pra mim é careta. Vem, esse moderno pra mim é careta. Esse moderno pra mim é careta. Vem, esse moderno pra mim é careta. Esse moderno pra mim é careta, baby. Pra que tão anticado, meu filho? Maravilhosa! Muito obrigado, um beijo, viu? Gente, Obrigado aí. saqueadoras de alma é que a gente menos precisa no nosso mundo. Limpa esse lixo do seu quintal, baby. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Love you.